Um estudo feito com crianças lá na Universidade de Stanford dizia o seguinte: imagine que você adora desenhar. Agora imagine que alguém começa a te dar uma estrela dourada toda vez que você faz um bom desenho. Você começa a associar o desenho à estrela dourada e passa a desenhar apenas para conseguir a recompensa. Mas, quando param de te dar as estrelas douradas, você perde um pouco da vontade de desenhar por conta própria, porque você estava acostumado a fazer isso apenas pela recompensa. Isso acontece porque a nossa mente associa o prazer da atividade ao prazer da recompensa. E quando a recompensa acaba, o prazer da atividade diminui. Agora, o que você faria se tivesse que passar uma prova muito difícil para ter um bom trabalho? Um trabalho muito bem remunerado e sem estresse? Exatamente, você estudaria. Então por que você não está estudando agora? Os problemas mais comuns que as pessoas enfrentam não é que as pessoas não saibam o que fazer para ter sucesso. Você sabe exatamente tudo o que você precisa fazer agora para você atingir o sucesso que você quer. Olha aqui para minha mão. É como se fosse uma linha, um passo a passo. Passo 1. Identifique o que você precisa fazer para ter sucesso. Passo 2. Elimine todas as distrações e foque em uma tarefa. Passo 3. Realize a ação necessária de forma consistente. Parece fácil, sei lá, parece simples. Fácil não, parece simples, né? E você deve ter, claro, alguma coisa para fazer nesse exato momento. Mas o problema não é a falta de conhecimento sobre o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa fazer. O problema é que você simplesmente não consegue fazer. Vamos falar sobre isso. Quando você finalmente senta para fazer alguma coisa, aí vem um sentimento que parece até injusto. Um sentimento tão forte, um sentimento tão poderoso que aquela tarefa passa a ser uma prova de resistência. E presta atenção, geralmente isso acontece só quando você pensa em fazer coisas que de fato são boas pra você e vão ajudar a sua vida. Por que a vida é configurada dessa maneira? Não seria melhor se nós gostássemos de fazer as coisas difíceis? Não seria melhor se você tivesse motivação genuína, vontade própria pra ser criativo, pra levantar às 6 da manhã, pra ir na academia todo dia, pra trocar uma pizza por um prato de salada? É normal gostar de se divertir ao fazer coisas boas pra si mesmo. E recentemente eu tô pensando muito sobre esse assunto e eu descobri uma estratégia que sempre funciona pra mim. E ela vem me ajudando a construir tudo isso aqui que vocês estão vendo acontecer. A verdade é que essa estratégia não é uma coisa muito glamourosa. Vocês também não querem acreditar que essa é a resposta. Parece que muitos conselhos de autoajuda por aí ignoram esse princípio fundamental que eu vou falar. Essa estratégia que eu vou te passar não é uma tática. Ela é quase que uma verdade profunda da vida. Quando nós ignoramos esse fato, nós buscamos pequenas dicas, pequenos truques lá na internet, como por exemplo, definir um temporizador por 5 minutos, lei de Pareto, tentar nos concentrar no trabalho, tentar ter pensamentos mais positivos, reprogramação mental. No entanto, todas essas estratégias são soluções temporárias, pequenos escapes. Elas podem até funcionar, mas elas vão perder a eficácia rapidamente. Essa estratégia que eu vou te passar é poderosa. Se você tornar uma prioridade, você simplesmente fará o que precisa ser feito. Não vai haver outra opção. A solução é o tédio. Ironicamente, o tédio também é o problema da procrastinação. Se você parar pra pensar, o problema e a solução é uma coisa só. Você não quer fazer as obrigações porque é tão chato fazer as obrigações que você simplesmente tem vontade de arrancar os seus olhos pra fora. Todas as distrações ao seu redor parecem muito mais divertidas, muito melhores do que fazer isso. Então você sempre tem uma saída. Por que diabos estudar matemática quando você poderia estar lá no Instagram? A principal ideia é que o cérebro não consegue ver valor em fazer coisas que precisamos, porque sempre se distrai com qualquer coisa que não seja aquela coisa que a gente precisa fazer. Um bom exemplo disso é quando você fica num quarto escuro por um longo período de tempo e de repente alguém vai lá e acende a luz, uma luz muito brilhante. No início, seus olhos ficam lá embaçados, você não consegue enxergar direito, né? A luz intensa faz com que tudo pareça embaçado e tudo seja desconfortável. É a mesma coisa quando você tá se divertindo e aí você precisa fazer uma coisa importante. É difícil ver valor, é difícil ver a importância daquilo quando nós estamos distraídos com coisas que parecem muito mais divertidas. É como se as coisas realmente importantes ficassem ofuscadas, escondidas atrás de uma luz chamativa. Assim como a fotografia parece mais nítida quando colocada ao lado de uma imagem desfocada, o nosso cérebro interpreta tudo em contrastes. Ele usa comparação. A chave, então, é eliminar todas as saídas. A chave é estar em um quarto vazio, sem distrações, sem telefone, sem WhatsApp, sem Instagram, sem TikTok. É eliminar sua capacidade de fazer qualquer coisa além daquilo que você realmente precisa fazer. E então, milagrosamente, você fará.
E agora você pode estar pensando aí, mas não é tão simples, Daniel. Posso acabar não fazendo nada. Bem, na verdade, se você seguir essa estratégia, você de verdade não vai fazer nada. E existem estudos que comprovam isso. Lá em 2014 foi publicado um estudo bastante peculiar lá na revista Science. Nesse estudo, um grupo de estudantes universitários foi colocado em uma sala vazia, sem absolutamente nada para fazer, apenas com seus próprios pensamentos. Porém, eles tinham outra opção. Eles poderiam se eletrocutar, sabe? Tomar um choquinho? Pois é. Então, eles apertavam esse botão de choque e surpreendentemente descobriu que 67% dos homens e 25% das mulheres escolheram tomar um choque em vez de enfrentar o tédio. Alguns estudantes até se eletrocutaram várias vezes. E mesmo os estudantes que não se eletrocutaram pensaram fortemente nessa opção. Ou lamentam o quão entediante, o quão miserável era aquele tempo sozinho diante do silêncio. Isso é um exemplo impressionante de como os seres humanos não gostam nem um pouco do tédio. Essa é a razão pela qual o confinamento solitário é considerado uma das formas mais desumanas de tortura. E existe até um antigo método de tortura em que uma pessoa simplesmente é jogada em um buraco sob o castelo e é esquecida lá pelo resto da vida. O número 15, o oubliette, um tipo de masmorra, seria o lugar onde você poderia passar o resto da sua vida se pegasse uma agulha emprestada sem permissão. Esses lugares parecem terríveis. Por quê? Porque eles são extremamente entediantes. Se você fosse colocado em uma sala vazia, sem nada pra fazer, exceto uma atividade, como por exemplo, cortar a mão, é provável que você optasse por cortar a sua mão. E se você fizer isso, ela parecerá muito mais interessante do que simplesmente ficar lá sem fazer nada. E eu quero te perguntar, em torno do que você tá construindo a sua vida? Como que você tá organizando as coisas? Como que você faz as atividades mais importantes? Você realmente tá fazendo aquelas atividades que vão te fazer ter sucesso? Quanto maior a diferença das coisas que você precisa fazer e das coisas que você quer fazer, mais angustiante vai ser a obrigação de realizar uma tarefa. No entanto, se você eliminar as distrações à sua frente, você vai perceber que isso funciona imediatamente. É até assustador. Não se trata de fazer, sei lá, uma desintoxicação de dopamina que leva semanas ou meses para surtir efeito, embora seja muito mais eficaz fazer isso, e eu recomendo, eu fiz até um vídeo sobre desintoxicação de dopamina, tá? Essa estratégia que eu tô tentando te passar hoje nesse vídeo funciona imediatamente, porque seu cérebro precisa dela para sobreviver. Ele odeia ficar entediado, se sentir assim. Portanto, ele vai fazer com que a única opção disponível seja tão interessante quanto necessário. E eu tenho fatos na minha vida que comprovam isso. Um dos momentos mais produtivos era quando eu não tinha opção de fazer nada, além de construir uma coisa que me fizesse ganhar dinheiro. Isso aconteceu na pandemia, quando eu tava trancado em casa sem fazer nada e a única opção era estudar e aplicar. Por mais chato que pareça ser, nessa época, foi a única coisa que eu podia fazer. E eu tive, sim, longos períodos de solidão, mas aquela sensação de solidão me tornou muito mais produtivo e me incentivou demais. A falta de dinheiro me motivou a ganhar dinheiro. E o mais importante, a falta de distrações e atividades naquele lugar me deixava extremamente entediado. O tédio era tão forte, tão intenso, que aprender a rodar campanha no Facebook ADS, aprender a construir um novo produto, aprender as estratégias por trás do mercado digital e de funis de vendas se tornaram divertidas, porque era só isso que eu poderia fazer. Esse é um exemplo perfeito de como meu ambiente ajudou a facilitar a mentalidade criativa e a atitude produtiva. Isso aconteceu porque eu tinha poucas opções disponíveis. E se você tem algo que precisa fazer agora, sem procrastinar, a solução é eliminar todas as suas distrações, desligar o telefone, remover os jogos do seu celular ou do seu computador e, se for preciso, até vender seu videogame. O que você busca é tão grandioso que seria desperdício de tempo se envolver em atividades que não contribuem para o objetivo maior. E eu espero que isso tenha te ajudado, porque isso me ajudou muito a construir tudo que eu tenho hoje. Se esse vídeo aqui te ajudou e se você gostou dele, deixa o like. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.